Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan e estou aqui para falar a respeito deste livro, Contos Novos. Você vai falar assim, mas você já não falou? Sim, há o vídeo com a primeira parte em que eu falo sobre os contos em primeira pessoa. Nessa segunda parte eu vou falar dos contos que são escritos em terceira pessoa. Então é por isso. Então acompanha aí. Vamos começar então essa nossa aula sobre contos novos. Agora sobre 5 contos. É porque senão o vídeo fica muito longo. E quais são os contos então? Deixa eu pegar aqui novamente, né? Cadê aqui? Continho. Isso, achei, ó. Tá vendo aqui, ó? Os contos, tem todos eles aqui. Então nós vamos falar hoje, olha, sobre O Ladrão, sobre 1º de Maio, sobre Atrás da Catedral de Rouen, sobre Nelson e sobre O Poço. O Poço, não o filme, tá? Não o filme, que tem um conto com esse título. O primeiro conto sobre o qual eu vou falar é exatamente O Ladrão. Bom, a história em si, a rigor, não tem muita complicação. Algumas pessoas estão lá num bairro e já começa assim o conto, ó, pega! O berro seria pouco mais de meia-noite, crispou o silêncio no bairro dormido, acordou de sono mais leve, botando em tudo um arrepio de susto. O rapaz veio na carreira desabalada pela rua, pega! E aí começa o conto, quer dizer, supostamente há um ladrão ali no bairro. E como está escrito aqui, foi à noite, meia-noite, os vizinhos acordaram, desceram, começaram a procurar, mas cadê o bandido? Cadê o ladrão? Chama a polícia, não chama? Onde ele está? Se escondeu? Então, a verdade é que não se sabe nem direito se tem um ladrão, se foi apenas digamos assim, um engano, né, da primeira pessoa que gritou. O fato é que esse episódio fez com que os vizinhos descessem, né, saíssem das suas casas, descessem, quando digo, mora num prédio e tal, saíssem de suas casas exatamente para ir atrás do ladrão. Como não acharam ninguém, aproveitaram e começaram a conversar. E aí a gente tem aqui, por exemplo, olha, na porta da casa a italiana triunfante distribuía o café. E tudo se dispersou. Ainda 2 mais corajosos acompanharam a portuguesa até a porta dela. Então, qual que é o interesse aqui no conto? É exatamente mostrar essa mistura de pessoas de origens diferentes, de outros países, e que ajudaram a construir São Paulo. Então, mais do que falar sobre um ladrão, sobre a violência na cidade ou coisas do tipo, a ideia é mostrar que o crescimento da cidade de São Paulo, né? São Paulo, nós estamos aqui nos anos 30, o crescimento fez com que a sociabilidade mudasse. Então as pessoas se distanciaram. Quer dizer, quando você mora numa cidade maior, mora num prédio, é normal que você nem conheça os seus vizinhos. Quando muito, né? Dê uma boa tarde, uma boa noite, no elevador ou na entrada e coisas do tipo. Mas conhecer mesmo não. É preciso que haja um acontecimento inesperado, diferente, para que às vezes você conheça o seu vizinho. Então é sobre isso que o conto fala. O próximo conto se chama 1º de Maio, que é isso aqui, ó. 1º de Maio foi escrito inicialmente em 1934, depois 1935 e depois 1942, a versão definitiva. Como se sabe, 1º de Maio se comemora o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Então o conto aqui é exatamente sobre um trabalhador chamado 35. Né? Ele não tem nome, ele tem um número, 35. Outro trabalhador se chama 486 e tem um outro que se chama 22. Então, quer dizer, primeiro há uma despersonalização. Não importa o trabalhador, importa, quer dizer, o indivíduo, importa o que ele faz. No caso, trabalhava na Estação da Luz, descarregando ali malas e tal, quando a Estação da Luz funcionava também, quer dizer, funciona ainda hoje, né? Como estação de trem. Mas naquela época era trem, na verdade, intermunicipal. Hoje é mais assim, né, entre ali os bairros, né, inclusive tem a estação de metrô ali da Luz também, ok? Mas enfim, em 1935, essa época, como se sabe, é a época em que o presidente do Brasil era o Getúlio Vargas. Em 37, ele vai instituir a sua ditadura, ele entrou em 1930. Em 32, houve uma tentativa de golpe, houve lá
né, digamos assim, uma tentativa de depor o Getúlio Vargas, né, com a crise lá envolvendo São Paulo e tudo mais. Em 1935 houve uma tentativa também do Partido Comunista de derrubar o Getúlio Vargas, que ficou conhecido como Intentona Comunista, do ponto de vista, evidentemente, do governo. Intentona é um termo depreciativo, e então havia um clima de, digamos assim, de vigilância do governo em relação aos trabalhadores, em relação à comunidade. E aí o 35 acorda, ele diz assim, ó, no grande primeiro dia de no grande dia 1º de maio, não eram bem 6 horas, e já o 35 pulara da cama, afobado, porque ele queria comemorar o dia 1º de maio. E aí ele começa a andar pela cidade, observar, e assim, o conto vai mostrando que existem vários policiais de farda ou sem farda, observando a movimentação da cidade. E aí, por um controle, o governo federal, o governo de Getúlio Vargas, até permitia manifestação dos trabalhadores, desde que fosse controlada e organizada pelo governo. Então, não há manifestação livre. Por exemplo, 10, 20, 30, 50 trabalhadores, vamos fazer aqui então uma reunião, vamos fazer aqui um comício ou coisa do tipo, não. Então, a festividade do Dia do Trabalho era algo, nesse momento, controlado pelo governo federal. Então, eles são direcionados para um local específico, mas obviamente que isso não agrada nem um pouco o 35. Então ele fica meio desiludido com isso, né? Então, quer dizer, é um conto mais de caráter político, né, do livro, tem esse caráter político. E é interessante que um outro personagem se chama 22, e 22 é o ano de publicação, o ano de promulgação, digamos assim, de fundação, né? Não promulgação, de fundação do Partido Comunista do Brasil. E assim, um dos grandes políticos comunistas do Brasil naquela época, Luiz Carlos Prestes, que inclusive vai estar presente aqui também, né, nesse livro, num outro conto, pelo menos a menção a ele, ok? Bom, já o próximo conto, Atrás da Catedral de Rouen, é um conto diferente. No vídeo anterior eu havia dito, olha, ele é um conto em terceira pessoa, mas ele tem uma certa semelhança temática com os contos de primeira. Por quê? Os contos de primeira pessoa tratam do Juca, da sua formação intelecto-afetiva, do seu desenvolvimento sexual, inclusive. Aqui nós temos a história de uma professora, uma preceptora, uma professora de francês, né, brasileira, mas enfim, dá aula de francês, e que dá aula particular para duas irmãs da alta burguesia, que já foram para a França, já viajaram para outros lugares e tal. E essas duas meninas, né, são adolescentes, dizem que houve um estupro atrás da Catedral de Rouen, né, na França, que aqui está traduzido como Rouen, né, Rouen ou Rouen, não importa. Bom, essa professora, ela tem 40 anos e é virgem. Então, 40 anos e é virgem. E ela, ao que parece, ela gostaria, né, de não ser virgem, gostaria de, né, ter tido ali um relacionamento amoroso, algo nesse sentido. Só que ao mesmo tempo ela se retrai, ela se castra, como o Juca fez ali nos contos de primeira pessoa. Pelo menos uma castração, assim, no sentido de não posso fazer isso, meu pai não quer, ou não posso fazer aquilo, e assim por diante. Já a professora aqui em questão, ela se autocastrou a vida toda. Então, quando ela ouve a história do estupro que aconteceu lá na França, não se sabe também se é verdade, não importa, foram as meninas que disseram, e as meninas percebem que ela ficou realmente num estado um pouco diferente. E aí, né, adolescentes acabam estimulando. Inclusive, há vários trechos em francês nesse conto, só que tem a tradução embaixo. Mas aqui há um ponto importante, que é só para ilustrar essa questão da personalidade da professora. Veja, ela diz assim, olha, e acentuava o personagem que repetia sempre num nojo despeitado. Mas Lúcia, uma das alunas, ça vous fait mal, ma chère enfant. Então ela falou assim, ça vous fait mal,
não é mal, isso faz mal para você, professora, não pense assim, fique calma, isso vai fazer mal. Mas ela estava tão assim, digamos, fissurada na ideia, que ela entendeu mal, né? Não mal, de mal, ela entendeu mal, que é homem, né? Então ela diz assim, não se fala mal, se fala mal, é bem parecido, é bem próximo, se escreve diferente, ma chère enfant, mal ne gratinez pas vos mots comme ça, mal, quer dizer, você tem que pronunciar as palavras como elas são. Então, é uma sutileza, né, no mal, que é o homem, e o mal, que é o mal, tá? Mas que indica justamente essa personalidade da professora. E ao longo do conto, né, vai se continuar a tratar sobre essa, digamos assim, autocastração que a professora fez ao longo da vida. Bom, e aí eles estão em São Paulo. Ela pega, em dado momento, ela vai para a casa dela aqui, e ela passa atrás de uma catedral, só que a catedral ali da região da Angélica, bom, agora não me lembro qual é a catedral, mas enfim, ela passa atrás de uma igreja para ela poder chegar à casa dela, e ela pensa que está sendo perseguida por dois homens, ela imagina estar sendo perseguida por dois homens, então ela apressa o passo, ela fica toda preocupada e tal, porque ela imagina que poderia ser estuprada. Isso não acontece, porque os dois homens só estão andando ali, indo para a casa dele, trabalho, qualquer outra coisa que seja, não importa. Veja só como é que termina o conto. Ela diz assim, ela se volta para os homens e diz assim, olha, merci pour votre bonne compagnie. Só que ela fala de uma maneira só, merci pour votre bonne compagnie, quer dizer, obrigado pela sua companhia, falando para os dois, e aí eles enfiam na mão um níquel para cada um, pagou a bonne compagnie, subiu as escadas correndo e foi chorar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela não queria ser estuprada, ela queria. Na verdade, ela queria, ter perder a virgindade. Então é um conto que explora bastante essa questão da sexualidade e que, claro, acaba explorando também outros aspectos ali da cidade de São Paulo. Ok, agora a respeito do Poço, O Poço. Então, por uma coincidência, é o título de um filme de agora, lá no Netflix, né, bastante famoso, né, que tem obtido bastante audiência. As histórias são, evidente, diferentes, não tem nada a ver uma história com a outra, mas tem a ver, talvez, a temática, já que no Poço, o filme, se discute ali a questão das classes sociais, a questão da fome, entre outros aspectos. E aqui no Poço, do Mário de Andrade, que é um conto de 1942, né? Tá escrito aqui, ó, 1942. É a história também de uma divisão de classes sociais. Bom, falando de uma maneira mais simplificada, então nós temos aqui um personagem que se chama Joaquim Prestes. Até interessante porque o sobrenome dele é Prestes, né, como Luiz Carlos Prestes, e como eu já disse, um dos líderes comunistas, né, mais famosos do Brasil do século XX, o Cavaleiro da Esperança, né, recebeu até esse título, digamos assim. Esse Joaquim Prestes é um homem muito rico, proprietário, muitas posses, e ele manda fazer um poço numa propriedade dele, obviamente para ter a água ali com mais tranquilidade e tal. E um dia, e a história se passa no interior de São Paulo, né, numa cidade do interior de São Paulo, acho que é Jundiaí. Muito bem, ele vai lá ver como é que está a obra, inclusive ele está com um amigo, se debruça sobre o poço, né, ali para ver a questão da fundura e tudo, e nisso ele derruba uma caneta tinteiro, aquelas canetas, né, bonitas, de molhar na tinta, antigamente, né, se molhava na tinta, depois escrevia, então a caneta tinteiro, e ele fica muito chateado, e diz assim, olha, eu quero que vocês peguem a caneta tinteiro para mim. Agora você imagina, o poço não estava pronto, eles estavam ainda fazendo o poço, cavucando ali e tal, e estava minando muita água, o que também causava um certo temor de a terra ceder, porque não estava pronto.
E aí, o que fazer? Largar a caneta lá ou não? Mas ele queria a caneta. Então, pegue a caneta. Não é? E aí, escolheram ali para descer o Albino. Olha aí, ó. O Albino era, né, o mais franzino, ele era doente também, e era o mais franzino para descer lá. E ele desce atrás da caneta, mas imagina, né, que vai achar uma caneta. Então ele tenta e tal, o patrão fica muito bravo, o Joaquim fica muito bravo. Acha a caneta, vocês são os imprestáveis, né? Então há uma discussão do Joaquim com os empregados. Bom, aí tenta uma vez, tenta uma segunda, não consegue, então o conto vai girar em torno disso. Bom, chega uma hora e fala, os empregados, né, o irmão desse rapaz que desceu, fala assim, ele não vai descer mais, ele é muito fraco, ele é raquítico, ele pode morrer. Enfim, há uma briga então, né, entre os empregados e o patrão. E aí até uma frase, ó, você não pode falar assim com o seu patrão, né? Você tem que respeitá-lo e tudo mais. Bom, é claro que existe uma questão de hierarquia mesmo, até aí tudo bem, mas o ponto é o final. Veja só o que acontece. Eles encontram a caneta 2 dias depois, conseguem pegar a caneta e levam para ele, e o Joaquim, ao invés de agradecer, pega a caneta e ainda reclama, porque ela estava arranhada, e mais do que arranhada, ela não escrevia mais. Então veja só, 2 dias depois, o camarada desapiou da besta com a caneta tinteiro. Foram levá-la a Joaquim Prestes, que sentado à escrivaninha punha em dia a escrita da fazenda, um brinco. Joaquim Prestes abriu o embrulho devagar, a caneta vinha muito limpa, mas toda arranhada. Se via que os homens tinham tratado com carinho aquele objeto meio místico, né, a caneta do patrão, servindo para escrever sozinho. Joaquim Prestes experimentou, mas a caneta não escrevia. Ainda abriu, examinou tudo, havia areia em qualquer frixa. Afinal, descobriu a rachadura. Pisaram na minha caneta, brutos. E a frase final é: jogou tudo no lixo. Quer dizer, quase fez com que os empregados morressem, nenhum empregado morresse, jogou tudo no lixo. Tirou da gaveta de baixo uma caixinha que abriu. Havia nela várias lapiseiras e 3 canetas tinteiro, uma era de ouro. Então era simples um capricho desse homem muito rico. Veja, né? Há uma certa semelhança realmente com o Poço também, o filme. E para a gente finalizar, a última história em terceira pessoa é o Nelson. E aí é interessante porque, assim, o Nelson hoje a gente chamaria aí do tal dos fake news, né? Fake news. Por que fake news? Porque simplesmente é um homem que está num bar ali, né, tá ali tomando ali uma cervejinha e coisa e tal, e outras pessoas o veem e começam a contar histórias sobre ele. Fala assim, mas quem é o Nelson? O que ele, né, fez da vida? E cada um conta uma história. Diz que, por exemplo, ele namorou uma paraguaia, até fez de tudo por ela, mas quando a paraguaia descobriu, né, como é que foi a guerra do Paraguai entre Brasil e Paraguai, ela o teria largado e tudo. Outros dizem o seguinte, olha, deixa eu pegar aqui, bom, quer dizer, sei o que me contaram, é o polegar que ele perdeu, aí diz que ele não teria um polegar porque ele teria participado ali da Revolução Constitucionalista, né, a de São Paulo, lá em 1932. Parece que nem é só o polegar que falta, mas quase toda a carne do braço e tudo repuxado sem pele. Foi piranha que comeu, então ele teria, numa batalha lá, numa situação, fugido e ter sido atacado por piranhas. Eu não sei bem, tudo no detalhe, como o Alfredo eu não sei bem, foi na coluna Prestes. Nem tenho certeza se ele estava com o exército, quer dizer, com o governo, com os revolucionários. Devia ser com esses porque ele era rapaz e se vê que nem tem 30 anos. Então cada um conta, né, inventa uma história sobre esse Nelson. Então, quer dizer, o conto ele vai nessa direção, né, de na verdade você imaginar situações para alguém que você nem conhece. Então é o diz que diz, as fake news, né? A fofoca. Então é em torno disso que gira o conto Nelson. É claro que, né, ao fazer essas referências históricas, né, evidentemente que o conto chama a atenção. Então para a própria Guerra do Paraguai, para a coluna Prestes e outros pontos ali que o conto também apresenta.
tá bem? Então, com isso, a gente termina aqui essa visão geral sobre Contos Novos, livro do Mário de Andrade, né, cuja leitura é obrigatória para o vestibular da UEL, ok? Então, deixa aí o seu like, o seu joinha, né, pode se inscrever no canal também, que eu vou falar sobre os outros livros, né, de leitura obrigatória para o vestibular da UEL, ok? Grande abraço, até a próxima!